Começa Pessoas de Valor e hoje a gente saiu um pouquinho da de casa, que é um lugar maravilhoso, todo mundo sempre elogia muito os nossos cenários e a gente vem para um lugar muito especial também, porque é um lugar incrível aqui. Acho que se você é santista, você já passou por aqui em algum momento, ou para fazer um treinamento, ou para vir numa reunião, porque a gente está dentro do Smart Center, que as meninas aqui tocam, né? O pessoal aqui toca de uma forma muito incrível, porque a gente veio no Smart Center para invadir uma turma do Kiron, porque a gente está aqui hoje com Renise Gomes. Rê, obrigado pela presença. A gente invadiu aqui Smart, né? E a gente já teve oportunidade, para quem assiste sempre, né? Porque maratona ou Pessoas de Valor, a gente já entrevistou a Simone Zaros, que veio também para Santos para uma reunião, para um evento, e a gente acabou entrevistando, teve a oportunidade de entrevistar a Simone, e hoje a gente está aqui com uma pessoa que faz a diferença. Para vocês terem uma ideia, na hora que eu cheguei aqui, estava terminando, a turma estava saindo, vários ex-alunas minhas que me conheciam, nossa, eu estava aqui no Kiron e tal, todo mundo elogiando, aí eu brinquei com o Michel, obrigado pela tua participação aqui no programa, né? A gente não vai falar assim, seja bem-vindo, porque na verdade a gente invadiu o teu espaço, né? A sua casa, mas o pessoal estava elogiando demais, né? E aí você brincou que é primeiro dia, né? Primeira aula, então tem que ser meio assim, né? Quem sabe mais pra frente o pessoal já fica meio assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Porque normalmente quem faz treinamentos, quem tem esse tipo de formatos, né? Que transformam pessoas, né? Seja na vida do empreendedor, do empresário ou na transformação pessoal mesmo, a gente acaba indo de mocinho para vilão muito rapidamente, né? Como também ele dá um show na sala de aula, né? Bom, quero agradecer em primeiro lugar, Ari, Renise, grato pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. E é isso mesmo, hoje a gente teve o primeiro dia de aula dessa nova turma aqui de Santos e todo mundo saiu para cima e durante a aula eu falava justamente sobre isso. Eu brinquei com o pessoal, essa é uma turma bem característica, 90% da turma são mulheres, né? Eu falei, nossa, vão me dar muito trabalho, né? Como é que eu vou conter essa mulherada? E eu brinquei com elas falando assim, olha, vão haver momentos que vocês vão me amar, vão haver momentos que vocês vão me odiar, vão ficar meses sem falar comigo, mas eu tenho uma responsabilidade, um papel para cumprir, né? Então eu tenho que fazer isso, tem que ser mais duro às vezes a gente bate, às vezes a gente abraça, mas sempre cumprindo o nosso propósito de ajudar pessoas, de transformar pessoas. Essa é a nossa missão enquanto a gente está aqui, vocês sabem muito bem disso. A Renise, tive a honra de ser professor da Renise, fazia tempos que não nos víamos, né? E hoje, passagem, deixar registrado aqui que hoje a Renise pegou o certificado dela depois de 2 anos, né? Pra vocês terem uma ideia como a Renise só fez uma pós-graduação em neurociência entre ela terminar o curso e pegar o diploma, só isso, né? Pela característica de ter mais mulheres na sala, a gente pode, de certa forma, sentir que existe uma preocupação maior do público feminino, não vou nem falar aqui pelo empreendedorismo, porque homens e mulheres empreendem, mas a sensação que eu tenho, por exemplo, que as mulheres estão mais preocupadas em se preparar do que os homens, porque eu também tenho essa vivência quando eu vou lá para o marca, arquitetura, todos os treinamentos que a gente faz, até curso de oratória, a predominância feminina é uma tônica, assim. As mulheres estão se preparando mais para ser as empresárias do futuro ou para ser melhores empresárias? Eu não estou querendo te colocar em maus lençóis com os caras que já fizeram o teu curso, né? Não, de forma alguma. E eu comungo nesse sentido e digo que, na verdade, as mulheres não estão se preparando para serem as empreendedoras do futuro, mas do presente já, né? Na verdade, elas vêm por uma demanda que já é atual. E eu acho isso muito louvável, eu falei sobre isso hoje, o quanto as mulheres despertaram, né? Tem muitos homens, tem grupos que às vezes são mais... A minha turma era bem meio... Era mais equilibrada, né, tal e tudo mais, mas nos últimos tem acontecido, né, uma predominância feminina, o que me chama a atenção sobre um aspecto. Tem aparentado que as mulheres têm se interessado em buscar e aprender mais, né? Isso é preocupante para os homens. Por que preocupante para os homens? Porque em pouco tempo essas mulheradas aí vão fazer os homens comer poeira, né, se eles não correrem atrás. Então as mulheres têm mostrado uma abertura um pouco maior do que muitos homens. É claro que não são todos, mas existem sim um grupo de mulheres que estão
estão buscando empreender, melhorar a sua gestão, melhorar a sua capacidade. E isso é muito bacana, eu vejo isso com ótimos olhos. Perfeito. Aí assim, claro, você não está entrando nesse mérito das faculdades, até eu, por exemplo, sou professor também, dou aula até no MBA e tal, nas universidades, a gente forma uma outra visão realmente de negócio, né? Então assim, não é uma faculdade de empreendedorismo, as faculdades até têm feito, então, por exemplo, na Unisanta a gente vê realmente essa preocupação, então a gente está muito em conexão, inclusive com escolas de negócio, com outras estruturas para tentar trabalhar um pouco isso. Agora, o que você vê e talvez tenha aí um perfil, se a gente pode trazer assim, não em números precisos, mas uma percepção, feeling seu, de quais são as características que você percebe que, por exemplo, faltam nesses empreendedores? Porque às vezes os caras vêm, né, startup, né, vem com um insight super bacana, mas aí falta gestão, falta... O que você sente que falta, assim, nessa galerinha, por exemplo, nessa turma que está começando agora, pelo que você percebeu nas últimas turmas? O que é interessante dizer é o seguinte, muita gente que começa a empreender, começa por uma necessidade. Não começa simplesmente porque teve um sonho, eu tive um sonho e vou empreender. Não, geralmente é pela necessidade. Ou saiu de um emprego que estava há muito tempo e decidiu começar algo, ou talvez entrou em um negócio da família e tudo mais. E o que sobra no brasileiro? Sobra vontade. O brasileiro tem muita vontade, o brasileiro tem criatividade, o brasileiro tem motivação, mas o que falta? Muitas vezes falta uma capacitação técnica. E quando eu falo de capacitação técnica, não estou falando de um curso técnico, né, ou características de uma profissão como engenheiro, como arquiteto, mas uma capacitação técnica para ser um empresário. Até porque ser empresário é uma profissão também. Hoje eu falava sobre isso e perguntei, né, quem que é empresário e quando vai se hospedar num hotel escreve na profissão assim, empresário. Tem gente que tem vergonha e tudo mais. Então, para ser empresário, como qualquer outra profissão, é preciso uma qualificação, algumas competências técnicas que ele vai precisar desenvolver na gestão de pessoas, na gestão de processos, mas principalmente na gestão do eu, né? Se a gente não lidera bem a gente mesmo, seremos infelizes na gestão dos demais, né? A gente é capaz de dar para o outro só aquilo que a gente tem, só aquilo que a gente já conquistou, a gente só direciona alguém nos caminhos que a gente já trilhou. Então, ter essas competências, principalmente a competência de olhar para si, é um dos fundamentos que vai fazer alguém conseguir ter sucesso no mundo dos negócios. Tá, mas Renise, você sabe que eu sou bem contundente nas minhas colocações, né? Quando a pessoa foge da resposta, eu vou lá com os dois pés no peito. Ele falou, o Michel faz, então. ele falou, mas não respondeu quais são essas competências. Falar, olhar para si, tá tudo bem, né? Mas quais são essas competências que faltam, por exemplo, de repente, das pessoas que vêm de uma faculdade de administração ou de um menino que tem lá uma ideia super genial tal e que efetivamente vai fazer o negócio acontecer? Talvez dentro das competências falta muita rede de contatos. Tá? Falta muito planejamento sistemático, principalmente no Brasil. Talvez a competência, e o Sebrae difunde muito isso, as CCS que são chamadas, e o grande calcanhar de Aquiles do brasileiro é o planejamento e monitoramento sistemático. Ele tem vontade, tem criatividade, mas não consegue planejar, ou coloca o planejamento aqui, né? Não, eu sei tudo que eu vou fazer, está tudo aqui. E a gente sabe que isso é uma grande ilusão. E aí acaba entrando na síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vai surfando conforme todo mundo, e isso é muito perigoso. Então, a incapacidade de planejar ou a indisciplina de seguir o planejamento faz muitos empresários ou muitos donos de negócios que têm muito potencial não conseguirem atingir essa totalidade. Então, a falta de uma rede de contatos, né, de ter relacionamentos que vão ampliar a possibilidade de negócio, e a falta de um planejamento sistemático, monitoramento daquilo que se planeja, são os dois pontos que eu considero mais importantes e preocupantes no mundo dos negócios. E o Kiron, o Michel, a Simone, eles fazem isso com muita maestria, né? Porque eles vão trabalhando primeiro de dentro de si mesmo, né? O líder de si, e trabalhando todos esses pontos, né? Tudo que a questão do planejamento financeiro, a questão até jurídica, né? Então eles vão passando durante esses meses todos, quase 2 anos, né? Sim. Vão passando todos os aspectos para que a pessoa realmente acerte como um todo, né? E eu queria puxar um tiquinho para essa questão da liderança que você falou um pouquinho antes. A história que a gente sempre diz que líder, ele é uma habilidade que a gente desenvolve. E se você pegar um profissional
neoliberal, um dentista, ele sabe aquilo muito bem, mas ele montou uma clínica, ou mesmo num consultório, ele não sabe liderar, né? Como todas as outras, o engenheiro, né? Nenhuma profissão não se aprende na escola, Sim. não se aprende na faculdade a ser líder, né? E aí eu tenho trabalhado muito na mentoria de líderes, no coach executivo, e eu tenho uma imersão que a gente tem falado, que é o Desafios da Liderança. Bacana. É no último final de semana de junho, sábado e domingo online, ao vivo, que a gente vai pegar pontos que a gente às vezes vai deixando para lá, que é a gestão de conflitos, que é a questão do poder que a influência faz. Então, muito bacana para dar no final de semana, dar uma revigorada nessa questão desses desafios da liderança. Dentro desse gancho, Rê, assim, a gente vê que eu tinha falado das competências, né? Assim, muitas vezes a gente vai formar, por exemplo, um empreendedor, vai tentar, como, por exemplo, vamos participar de uma escola de negócios. E muitas vezes a gente teria que pensar numa escola de líderes, né? Porque o empresário, se a gente for pensar friamente, poxa, como que ele vai tocar o negócio dele se ele não conseguir delegar partes importantes da empresa, se ele não conseguir definir as prioridades? E isso tem muito a ver com liderança, né? Isso é extremamente comum, porque o empresário ele geralmente começa fazendo o quê? Ele assume o comando de tudo, ele é aquele que fica no operacional, então ele vende, ele entrega, ele paga a conta, ele faz o que é necessário. Mas à medida que o negócio vai crescendo, vai avançando, é necessário que haja também um aperfeiçoamento desse empreendedor, desse empresário, desse líder e tudo mais. Só que ele começa a enfrentar o quê? Dificuldades, ele desenvolveu um certo apego, né? Gosta de ser o centro de tudo ali, e o que ele faz? Ele torna o negócio, a sua empresa, refém dele mesmo, e isso é muito perigoso. Por isso que estudar, aprender... Entender os ciclos, né? É fundamental, porque cada ciclo que a empresa tem, vai ser necessário um comportamento empreendedor. Se o empreendedor não conhece nada sobre os ciclos, muito menos sobre o comportamento que ele precisa ter dentro daquela área, dentro daquele tempo. Por isso que o empresário ele precisa parar para refletir sobre a importância de constantemente aprender. Não só sobre o segmento dele, sobre o mercado, mas sobre a arte, vou chamar de arte, a arte do empreendedorismo mesmo, que é a aprendizagem contínua, buscar sempre o aperfeiçoamento. É assim que a gente vai avançando. E eu queria, antes de a gente ir para o intervalo, deixar uma pergunta para você já refletir durante o intervalo, que eu queria passar um pouco para o nosso telespectador, porque a gente fala muito de empreendedor, de startup e tal, e ao mesmo tempo a gente fala de empresário. Por muito tempo, os empresários no Brasil, né, e até hoje ainda tem muita gente que pensa, empresário como um vilão, né, como aquele que explora a mão de obra e tal. E assim, vamos combinar que tanto empresário como empreendedor é sofrido, né? A gente tem uma vida enganada. Então eu queria trazer na volta do segundo bloco um pouco essa diferença entre o empresário e o empreendedor. A gente volta já com pessoas de valor aqui, direto do Smart Center.
O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Você não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Por isso criamos a imersão Desafios da Liderança no último final de semana de junho, 25 e 26. É online, ao vivo, você não pode perder. Poucas vagas, a um preço simbólico. Inscreva-se já em todas as redes sociais Coach Renise Gomes. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Você sabe, aqui na Santa Cecília TV você tem uma programação super bacana que vai assim, depois do Pessoas de Valor com o Domingo Esportivo, aí no sábado tem vários programas à tarde, tal. Durante a semana você tem os telejornais, Bom Dia Cidade, Caderno Regional, um monte de coisas super legais e tem Pessoas de Valor. O nosso programa é um ponto fora da curva da televisão brasileira, por quê? Porque a gente fala de neurociência, comportamento, empreendedorismo, recursos humanos e isso na TV aberta. Isso pra gente é muito bacana e por isso a gente tem o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, que é muito bacana. A gente tem outros apoiadores também, a gente tem a de casa, tem a Renise, né, que também ajuda aqui como co-apresentadora, Roberto Desk, Flávio Maneira, tantas outras pessoas que fazem esse programa acontecer. E a gente tem o pessoasdevalor.com.br que tem lá mais de 200 entrevistas entre Tadashi, Sullivan França, tem um monte de Hunter, vários caras internacionais, tá, o presidente da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, um monte de gente legal. E hoje, dentro desse monte de gente legais que a gente tem aqui, a gente trouxe o Michel para falar um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo, do empresário, porque também é uma coisa que nos preocupa, né? Porque afinal a gente sempre fica assim, pô, precisa desenvolver uma região, precisa melhorar, e aí todo mundo fica sempre pensando o que o governo vai fazer, mas na verdade a mão da iniciativa privada é que toca as coisas no final das contas. E aí eu perguntei para o Michel no final do bloco, queria a tua resposta agora assim na lata, qual é afinal a diferença entre o empreendedor e o empresário? Porque às vezes me parece que é a mesma coisa e aí tem gente que sonha em ser empresário e não passa nem de um bom empreendedor. Eu acredito que tem uma diferença muito significativa, sutil, mas significativa entre o empreendedor e o empresário, né? Abrindo um parênteses, eu acredito muito que são os empresários que movimentam um país, a economia de todo o país. Por isso eu acredito que todo empresário tem que se orgulhar, né? Tem gente que sente vergonha, parece que está errado, né? Parece que está cometendo algum erro e ao contrário, a gente tem que se orgulhar. Mas a sutil diferença, mas muito significativa, está que o empresário, ele é aquele que ele está à frente de uma empresa, ele coordena uma empresa que tem departamentos, que tem pessoas, que tem setores e tudo mais. E muitas vezes o empreendedor é aquele que tem um projeto, ele tem uma ideia, né? Aquele que está começando a desenvolver algo, né? Há um tempo atrás eu cometi um erro muito significativo, sutil, mas significativo. Eu fui fazer um anúncio, né, num canal de TV e eu anunciei uma palestra para empreendedores. E aí, maravilha, no dia da palestra, a sala estava lotada, totalmente lotada, mas nenhum era perfil do nosso programa, do programa Kiron, que é um programa para empresários e não para empreendedores em si. Então vieram muitos tipos de pessoas e foi bacana, a gente se aproximou, foi uma palestra bacana, mas não era o perfil, porque o perfil do Kiron é empresário, quem já tem uma empresa, quem tem vivência como alguém que está à frente de um negócio, enquanto que o empreendedor muitas vezes é aquele que
que está começando. Até autônomo mesmo, né? Autônomo, tal. Eu acho engraçado até, né, isso você falando assim, me veio um insight daquelas pessoas que colocam lá no LinkedIn CEO da empresa tal, e o cara faz brigadeiro, né? Tipo assim, ele é o CEO da empresa dele, ele não tem nenhum funcionário, né? E aí ele coloca lá que ele é CEO, né? Então eu posso falar que todo empresário, um dia, ele começou como um empreendedor, né? E ele vai se aperfeiçoando, as coisas vão acontecendo, o negócio vai aumentando, aí ele chama mais um com ele, chama mais outro, aluga um espaço, e aí as coisas vão acontecendo. Então não existe ser empresário sem antes ser empreendedor. Então acredito que são degraus que nós vamos subindo. E esse avanço desses degraus que você vê o empreendedor se transformando em empresário, pela tua experiência, pela formação e até pela metodologia que é incrível, né, no Brasil todo, o que você considera assim como esses ingredientes que precisam vir para esse empreendedor virar um empresário, além de contratar pessoas, como você falou, mas o que você considera como algo significativo para essa taxa? Que eu já te perguntei sobre a questão dos comportamentos empreendedores, mas para mim, assim, o que vem essa ideia de, por exemplo, o cara é autônomo, que é empreendedor, e de repente um dia ele vira um grande empresário? Assim, pela tua experiência, o que você enxerga, assim, ou até consegue descrever das pessoas que já passaram pelo teu projeto? Eu acredito que o grande pulo do gato de um empreendedor para que ele se torne um empresário, primeiro ele precisa ter uma visão diferenciada, né? A visão do empreendedor, às vezes, não é sempre, mas às vezes ela é limitada. Então dá o exemplo aí do que faz o brigadeiro. Então muitos se conformam em fazer o brigadeiro, né? E continuam fazendo o brigadeiro e levanta a sua receita por meio do brigadeiro e está tudo certo, nada de errado nisso. Mas o empreendedor, aquele que quer empreender, ter uma empresa de fato, ele tem que ter uma visão, né? Ele tem que ter um olhar lá na frente e falar assim, hoje eu faço o brigadeiro aqui, mas daqui a um tempo, daqui a um ano, eu quero ter 10 fazendo o brigadeiro para mim, eu quero que o meu brigadeiro chegue em tal cidade. Então eu acredito que é o ousar, né? O empresário, ele ousa, ele acredita, ele é capaz de olhar lá na frente e enxergar algo que ainda não existe. A gente chama isso de visão arquetípica, né? A capacidade de você olhar lá na frente e já ver algo que ainda não se tornou realidade, né? Muitos empreendedores se conformam e o empresário, ele é alguém inconformado. Ele olha e fala assim, ok, faço isso hoje, ano que vem vai ser diferente. Só que ele não simplesmente fala, ele pega essa visão, tira da cabeça e ele coloca no papel. E aqui que está a grande sacada, né? Enquanto fica só na cabeça, talvez nunca aconteça. Mas a partir do momento que você tira daqui e começa a materializar no papel, as coisas tomam um rumo diferente. Rê, não tem como não te trazer para essa conversa, quando a gente fala da visão do empreendedor e o empresário, para a questão comportamental, né? Você, claro, como coach, como psicóloga, trazer um pouquinho essa característica, porque às vezes é um pouco frustrante. Eu mesmo como empresário, né, já fui empreendedor, eu fico pensando assim, poxa, a gente fica empreendendo e aí tem um monte de ideias, tal, e chega um momento que a gente percebe que é bastante frustrante, porque todo mundo quer ser empresário, mas nem todo empreendimento vai virar um grande negócio. E aí gera toda uma frustração, tem toda uma inteligência emocional. Queria trazer um pouco para esse universo que ele trouxe, a questão comportamental. Também tem o comportamento do empresário, né? Sim, sim. A gente fala na questão, linkando com a liderança, trazendo ela para o empresário, né? Que existem aquelas pessoas que têm de uma forma nata, né? Que têm mais carisma, mas todos os líderes, eles devem desenvolver. Você pega grandes líderes, você pega o próprio Barack Obama, né, que hoje é um exemplo de comunicação, de tudo, mas o quanto ele investiu no desenvolvimento dele, né? E aí a gente remete a uma coisa que a gente falou antes, né? Essa parte individual de você realmente ser líder de si primeiro, né? Você saber investir emocionalmente, você ter a inteligência emocional, você trabalhar o que falta de conhecimento, você ir em busca, você ousar, né? Você trazer isso tudo e realizar. É a diferença entre aquilo que eu quero e que fica por ali, que morre ali. Não, eu quero fazer isso, mas às vezes você se contenta com o momento, com a renda que você está tendo e por ali fica. Porque para mim essas características, porque a gente fala do CCS, tá, os comportamentos empreendedores, mas quando a gente fala de personalidade, né, que a gente está indo, por exemplo, para o campo do comportamento humano, se a gente for pensar, por exemplo, como ele falou, né, que de repente o empresário ele tem que ser inconformado,
Sim. Aí assim, poxa, a gente precisa sair da zona de conforto, tem que ter uma baita resiliência, nem sempre a gente vai investir, o retorno vai vir naquele momento que você planejou, quer dizer, você tem que ter, né, principalmente no Brasil, né, a gente fala, para ser empresário no Brasil, a gente tem que ser realmente super-herói, e comportamento de super-herói, porque tem que ter um emocional muito forte. Muito bem, é muito bem trabalhado, né, você se entender as suas emoções, identificar, aceitar, conhecer de si, o autoconhecimento é que vai para isso tudo, né? Você acreditar em você mesmo e a partir daí você realmente ter essa estratégia de negócio, programar, fazer, porque qual empresário que imaginava a pandemia, né? Quem estava preparado para ela? E o que aconteceu? Exatamente os que estavam bem permaneceram apesar da pandemia. E quem já estava ali ruim das pernas não dava, né? Essa coisa da resiliência mesmo, né? De você ter uma capacidade de se reinventar no meio, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando e nesse caso teve que trocar as 4 rodas porque realmente o modelo estava totalmente diferente. Realmente reinventar. Se o modelo estivesse totalmente fora, como é que eu faço para ir para esse mundo aí digital? Como é que eu faço para chegar até onde o cliente está, entender a necessidade dele, né? Perfeito. Michel, vamos lá, por favor. Já entra nessa conversa. Já puxo você para a conversa, porque assim, afinal, eu puxei a Renise por ser psicóloga e coach, mas você Ele também, claro, também. não, eu sei, então, aí eu também quero ouvir um pouquinho de você sobre essa questão comportamental, né? Eu acho isso chave, né? Eu acredito que qualquer mudança em uma empresa começa pela mudança do dono, não tem como. A empresa nada mais é do que a cara do seu dono. Se o dono é ali resiliente e tal, a empresa também será. Se o dono é desorganizado, a empresa também será. E uma das coisas que a gente vê muito, né? Chegam muitos empresários pra gente falando, poxa, empreender no Brasil é tão difícil, porque aqui é complicado. E eu sou o cara que defende muito o ponto contrário. Eu falo que o Brasil é o melhor país do mundo para você empreender. E o porquê disso é muito simples. Empreender e o conceito de empreender está diretamente ligado à capacidade de resolver problemas. O empreendedorismo vem para trazer resolução de problemas. Você quer um país que tem mais problema que o Brasil? Então o Brasil é um celeiro de oportunidades, né? E o empreendedor surge nisso. Ele olha e fala assim, opa, aqui nesse problema eu posso trazer uma solução. E o Brasil tem muitos. E pegando a questão até da própria pandemia, né, que veio e pegou todo mundo tal, e teve que trocar os pneus com o carro andando, mas existe um comportamento que ele é perigoso. Por quê? Vamos analisar. A gente estava aqui, veio a pandemia, foi para a Europa e nós só olhando assim, falando, será? Será que vem? Será que não vem? Né? Quem fez a lição de casa olhou e falou, deixa eu me preparar. Sofreu? Sofreu, mas conseguiu ainda, vamos dizer assim, se equilibrar. Quem olhou falou, isso jamais chega no Brasil, país tropical. Então tem muitos empresários que ainda subestimam algumas coisas. E aí quando vem o impacto é maior. Então falta um pouco de senso de realidade para o empresário brasileiro em algumas coisas. E é esse comportamento que muitas vezes precisa mudar para que ele possa ter um resultado muito melhor na sua empresa. Eu já ouvi uma vez uma pessoa me falou, e é um grande executivo, que falou assim, se você é bem sucedido no Brasil, você é bem sucedido em qualquer parte do mundo, porque realmente ser empresário no Brasil realmente é bem desafiador. Michel, obrigado pela tua participação, o programa passa super rápido, né? Então deixa aí a dica que a gente já falou no meio do programa, mas agora no final do mês vai ter a imersão, né? Vamos chamar assim, né? O treinamento da Renise, que é muito legal. Fala pra gente, reforça novamente, que é o Desafios, né? Que vai ser dia... Sábado e domingo, o último final de semana de junho. De junho, isso mesmo. E aí, no dia 1, 2 e 3 de julho, vai ter também o Marca Pessoal Sentidos, que é uma imersão bem bacana também, que eu vou estar pilotando. Se você quiser passar um final de semana com a Renise, num final de semana e no outro comigo, vai ser ou com nós dois juntos. Vai estar no meu e eu vou estar no dele. Uma grande oportunidade, tá bom? Então, fica aí com a programação da Santa Cecília TV. Não esqueça que todos os programas Pessoas de Valor estão lá no site pessoasdevalor.com.br. E aí, se você por acaso perdeu o início desse aqui, também você já pode assistir, porque já está lá, tá bom? Boa semana e até o próximo.